Nico, que a gente vai começar a gravação. Já está gravando, né, Sim, agora eu fui ligeira. Oh, que bonitinho! Todo mundo paramentado. Olha, agora, olha lá, gostei de ver. Então boa tarde. Menina, tudo bem, se você não tem câmera, você passa. Só que você está com o celular, não tem problema. Mas aí você vai ser cobrada de ter que fazer o curso mesmo, hein? Então, boa tarde a todos que entraram agora. Mais um treinamento aqui com a nossa EHTL. Hoje com uma convidada especial, a Rafaela da Visit Flórida. Veio nos atualizar aí de tudo que está acontecendo, tudo que tem de maravilhoso na Flórida, que é esse estado que a gente adora. É isso aí, vamos começar? Bora lá começar, então. Perfeito. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado, Rafa. Fique à vontade. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Acho que algumas pessoas aqui, pelo que eu vi, já me conhecem. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Eu prometo tentar ser breve e passar o maior conteúdo possível. Primeiramente, eu sou a Rafaela Gross Brown, trabalho para a Via Reps e represento o Visit Flórida aqui no Brasil. Já entramos no 5º ano. E qual é a função do Visit Flórida aqui no Brasil hoje? Obviamente que a gente está no meio de gente experts aqui em vender parques, Disney, Universal, Busch Gardens, então, todos os outros parques também. Então, o que a gente quer mostrar para vocês são as possibilidades de novos destinos dentro da Flórida, para os que não querem de novo ir para os parques, mas querem conhecer um outro lado, ou até para aqueles passageiros que estão voltando para Orlando, que a gente sabe que tem muitos que acabam indo porque tem um parque novo, porque tem uma atração nova, e não precisam ficar todo o tempo lá. Vai lá, conhece, visita esse parque novo e conhece alguma coisa nova da Flórida. Então, vocês vão me ouvir falar muito na palavra experiências dentro desse treinamento, porque a Flórida é 100% experiências novas, experiências diferentes, e o que eu sempre falo para todo mundo, eu aposto com vocês que tudo que teu passageiro procura numa viagem, nós temos na Flórida. Menos neve. Tirando neve, mas já está sendo construído um parque lá que vai ter neve artificial, mas neve é a única coisa que a gente não pode prometer. De resto, por enquanto, né? Porque a temperatura o mundo tá tão louco que... Também é essa. Pode ser que naturalmente capaz de nevar, exatamente. É bem isso, Ana Paula. Mas, além disso, a gente, em Orlando está sendo construído, próximo de Orlando, né, perto de Winter Haven, está sendo construído seria como um parque onde vai ter simulação de esqui também, com neve artificial. Então, já está isso, eu não vou poder falar de peito cheio. Mas, enquanto isso, vamos lá, vamos começar. Por favor, gente, me dá o ok de que vocês estão conseguindo ver o treinamento. Ok. Vamos lá. Primeiramente, para quem não conhece ou não está habituado ou não está acostumado a ver o mapa do estado da Flórida, esse nosso mapinha, nessa parte geográfica da Flórida, nós geralmente nos referimos mais como norte, centro e sul da Flórida, tá? A capital, que eu gosto sempre de destacar, esse azulzinho claro aqui, azulzinho, em cima, bem ao norte, a capital é Tallahassee. Muitas pessoas acreditam que é Jacksonville, Daytona, até Orlando, mas não, a capital do estado é Tallahassee, fica bem ao norte. Eu sempre brinco e falo que fica lá em cima para ver tudo o que está acontecendo embaixo, tudo são as coisas. Dessa mapa, eu gosto de destacar algumas coisas. Primeiro, costa leste, que é essa parte direita do mapa, você tem o Oceano Atlântico, e a costa oeste, que é o Golfo do México, com pôr do sóis incríveis, maravilhosos, e a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do treinamento. E outra cidade que eu gosto de destacar também, aliás, são duas. Primeira é San Agustín, que foi a primeira cidade a ser fundada nos Estados Unidos inteiro. E o que tem de curioso nela? Por ter sido uma cidade... uma das primeiras cidades, ela tem fortes, ela tem o Forte de São Marcos, que é maravilhoso, mas ela também tem toda uma construção colonial espanhola belíssima. Eu chamo essa cidade de cidade boutique, porque ela é toda especial. Então, as ruas do centro são vielinhas de paralelepípedo, parece que você se transporta para outro mundo.
E atravessando uma ponte, que é a Ponte Ponce de León, te leva para as praias, te leva para todos os resorts de praia. Então, tudo que você possa imaginar de resort, desde os mais exclusivos, hotéis, boutiques fantásticos, como Casa Mônica, que fica no centro, até os de cadeia, você tem disponível aí. E ele está apenas 1h40 de Orlando, ou seja, dá para planejar um day tour. Eu aconselho que fique uma noite, que quando o passageiro for para lá vai se arrepender de não ter comprado pelo menos uma noite. Então, fica a dica aí para quando vocês estiverem vendendo Orlando ou qualquer outra região da Flórida, vocês sugiram que o passageiro passe para o San Agustín, que é um passeio que com certeza o passageiro não vai se arrepender, vai voltar apaixonado e vai querer voltar para lá para ficar mais tempo. O que todo mundo sabe da Flórida hoje em dia? Que a gente tem mais de 1.300 quilômetros de praia, praias belíssimas, por sinal, de todos os tipos. Temperatura amena o ano inteiro. Os parques temáticos, que a gente já mencionou no começo. Os Everglades, que poucas pessoas oferecem ou sugerem para o passageiro fazer esse tour, e eu vou falar dele um pouco mais na frente. Como eu já mencionei, os pôr do sóis mais incríveis que vocês possam imaginar. Quando eu comecei, eu sempre gosto de contar essa anedota, porque realmente é verdade. Quando peguei a conta, há 5 anos atrás, eu vi aquelas fotos laranjas, azuis, e falei, imagina, isso aí tudo colorido artificialmente. Tudo não existe. Até tudo que montagem. Oi? Tudo montagem. Tudo montagem. Vem com essa enganação. Tive que engolir as minhas palavras, porque quando eu estive na Costa Oeste, realmente eu fiquei embasbacada com os pôr do sóis de todos os tons que vocês possam imaginar. É verdade mesmo. Não tem nenhuma montagem, nenhuma forçação de cor, nem nada. Então, realmente, eu acho que são os produções mais lindos que eu já vi na vida. Então, o que a gente veio aqui conversar com vocês? Avaliem a Flórida de uma outra forma, não só dos parques. Então, a gente tem o Crystal Clear Springs, que, aliás, os springs dentro da Flórida, a gente tem mais de 60 springs maravilhosos, que são esses rios de águas transparentes, maravilhosos para fazer com caiaque. Dentro do Crystal Clear, na região de Crystal River, você tem o Three Sisters e o Crystal Clear Springs. E você também pode fazer um nado com manatis, que é uma coisa super diferente. Acho que hoje em dia muita gente já teve a oportunidade de nadar com golfinhos, não só na Flórida, como em outras cidades do Caribe. Mas, gente, nadar com os manatis é uma experiência totalmente diferente. Primeiro porque ele está no habitat dele. Quem nadou sabe, né, gente? Então, é uma coisa de louco. Primeiro porque os bichos são gigantescos. Você vê as fotos, realmente uma coisa assim. E eu sou apaixonada, todo mundo sabe disso, que eu sou louca pelos manatis. Eu, por mim, pegava aquele fustejava, mas não pode. Mas, enfim, é uma experiência única e que vale muito, muito, muito a pena. A dica aqui é, quem está em Orlando também, para o lado oeste, está 1h40 de Orlando, mas aí eu recomendo que aí tem que ficar uma noite sim, porque o nado com os manatis é de manhã bem cedinho, por torno das 6 horas da manhã você tem que estar já pronto para sair. Alguns hotéis já têm isso dentro do próprio complexo, então você acorda, toma café e já vai para o nado. É um passeio que vale e eu super recomendo. Parques submersos, as incríveis cavernas que eu falo que são similares aos cenotes, que é uma coisa fantástica. Aí a gente pode citar o Devil's Den, a gente vai passar por uma foto mais para frente. Gente, paisagens únicas mesmo. Cervejarias artesanais, vinhedos e destilarias, que poucas pessoas sabem realmente que tem todo esse conteúdo. Você pode fazer roteiros de cervejarias artesanais pela Flórida inteira. Vinhedos, a mesma coisa, destilarias. Vocês lembram que eu falei de San Agustín no comecinho? San Agustín é uma das poucas cidades que tem cervejaria artesanal, vinhedo e uma destilaria. Para os pinguços de plantão, fantástico o passeio. E realmente são exclusivos, você tem todo um carinho nos tours. As road trips panorâmicas. Obrigada por me representar, Rafa. Oi? Obrigada pela representação. Estamos vários nessa lista. Então, o que a gente gosta de destacar, viajar de carro na Flórida, gente, é a coisa mais segura que tem. E as road trips são fantásticas. Todas que vocês podem imaginar também, vamos falar mais para frente. Eu gosto sempre de lembrar para vocês que a gente tem 175 parques estaduais. O brasileiro está começando a descobrir como é legal você ir para os parques estaduais. Não só da Flórida, mas como dos Estados Unidos inteiros.
Dentro desses 175, a gente já ganhou 3 medalhas nacionais medalha de ouro pelo Excellence, pela qualidade e pela excelência dos parques. Então, às vezes as pessoas pensam que nesse parque não tem nada. Você vai, só vê mato, só vê só água e pronto. Não. A maioria dos parques do estado da Flórida, você tem toda uma estrutura. Alguns deles têm pousadas, têm hotéisinhos boutique. Tem toda uma estrutura. Então, para quem gosta de fazer aquele lazy river, de pegar as boias. Então, você tem todo um apoio para quem está de motorhome, para quem está de carro, para quem quer acampar. Tem muitos parques que permitem o acampamento. Você tem uma loja aí que vai te dar todo um suporte. Então, essas são algumas das dicas que eu gosto de dar. Desculpa, que alguém decidiu cantar Cisne Magal no corredor agora, só que me falta, mas enfim, faz parte, né? A vida de Zoom é isso, a gente não tem como controlar. Dentro do que é a Flórida também, eu super recomendo a gastronomia. Uma coisa que estão cansados de me ouvir falar, gente, todos nós cometemos um grande erro quando a gente viaja. A gente come fast food, por quê? Porque a gente acha que vai ser mais barato, porque a gente acha que a gente vai economizar. Não se esqueçam que na Flórida as porções são indecentes, ou seja, eu como bem pacas, todo mundo sabe disso também, só que uma porção lá dá para 2, 3 pessoas facilmente. Então, pela lei da Flórida, todos os restaurantes têm o cardápio fixado com valor na entrada, então você já consegue ter uma ideia. E aí você vai ver um prato $25. Você fala, mas $25, estamos em 4 aqui, isso não vai ser suficiente. Vai ser muito caro, não sei o quê. Não, gente, um prato dá para dividir entre 2, 3. Então, se você fizer a matemática, acaba valendo muito a pena. Primeiro, porque tem restaurantes incríveis. Segundo, porque você tem essa experiência gastronômica, que acho que fala muito da cultura do local, da cultura local, que é fantástica. A Flórida tem tudo que você possa imaginar de frutos do mar, um custo-benefício ótimo, e as porções, você pede uma porçãozinha de camarão, vem uma cesta que é um morro de camarão, não é aquela que vem 10 camarõezinhos. Ai, que delícia, eu queria estar lá agora. Nem me fala, abafa que eu tô louca. Mas, enfim, são coisas assim que vocês têm que levar em consideração, e vocês têm que avisar o passageiro, vocês têm que dar essas dicas, porque é isso que vale, isso que faz a fidelização. Então, aqui a gente destacou algumas coisas que são muito típicas da Flórida, como a pata de caranguejo, do Queen Crab, do Blue King Crab, e a torta de limão. Essa torta de limão é toda especial. Você fala, uma tortinha de limão? Não. Já foi escolhida a melhor torta, o lamb pie, do mundo, e fica em Key West. Então, passageiros que estiverem indo para Key West, gente, vocês falem para experimentar o lamb pie. E ela vem em forma de torta, ela vem a torta só que em forma de sorvete, coberta com chocolate, enfim, de todas as formas que vocês possam pensar, você tem. E, obviamente, as comidas tradicionais, e vale realmente, recomendo o passageiro sair daquela coisa tradicional de achar que comer McDonald's e Domino's Pizza vai ser mais barato e vai ser... Não, vale a pena vocês terem essa experiência. Dentro do que é a gastronomia também, e aí vocês vão anotar essa dica, entrem no site visitflorida.com, que vocês têm todas as ferramentas para ajudar na hora de fazer a tua venda, na hora que você estiver online com o teu passageiro, ou na hora que em breve, se Deus quiser, estejam eles presenciais, vocês conseguem navegar e montar todo um roteiro diferenciado. Além, obviamente, do pacote de todo o conteúdo que a HTL já dá para vocês, é importante vocês lembrarem que vocês têm um plus. Ofereçam sempre. O passageiro sempre quer mais do que vocês oferecem. Vocês têm que dar essas dicas. Porque o que acontece? Eles chegam lá e acabam comprando e vocês deixaram de ganhar essa comissão. Então, é importante vocês pedirem esses adicionais, sim. Na hora que vocês forem cotar, na hora que vocês comprarem o pacote com a HTL, peçam cotação. Olha, além desse pacote, inclui isso, isso e isso. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, o passageiro vai lembrar. Então, dentro do nosso site, você tem uma aba que é só de gastronomia. Você clica em gastronomia, você tem tudo que eu acabei de falar, de vinhedos, de cervejarias, onde tem finger food, onde tem os festivais de alimentação, onde tem os tours de gastronomia, onde estão localizados todos os restaurantes de comida especializados. Você pode filtrar o tipo de comida que ele quer. Você tem todos os restaurantes farm to table, que são aqueles que é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, perdão, que são aqueles restaurantes que o produtor leva direto para o restaurante, ou seja, da produção direto, são comida orgânica, fresquinha, todas essas dicas você tem dentro desse ponto. Falando de cervejarias,
Vocês estão vendo cada pontinho azul aí? Eu não sei, para mim aqui fica a coluna de carinhas na frente, então não sei se vocês conseguem visualizar todos. Eu não sei o que eu fiz aqui. Opa. Ai, gente, desculpa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vocês estão... Acho que você avançou um slide. Acho que põe para voltar. Não, eu apertei onde não tinha que apertar. Aí, eu não sei porque acabou entrando no site. Me dá um minutinho. A gente está aparecendo no slide. Mas não era... Tá aparecendo um monte de coisinhas ou não? Está aparecendo Como se tivesse... as garrafas de vinho. Não é para fazer isso, eu acho. Peraí, deixa eu dar um stop share e começar de novo, que a pessoa aqui fez alguma besteirinha na apresentação. Aí, share screen, de novo. Desculpa, pessoas. Pessoa aqui atrapalhadinha, sabe? Vamos aqui, a gente estava aqui. Pronto. Voltamos para o inicial do... Onde a gente estava falando. Novo. Tá aqui. Agora sim. Com o mapinha. Com mapinha. Obrigada, desculpem, gente. Então, vamos lá, continuando. Então, você tem todas... Cada pontinho azul é uma cervejaria. Vocês lembram que eu comentei que dá para fazer um roteiro só de cervejarias artesanais? E o legal é que muita gente fala, mas eu tô com família, eu tô com crianças, não dá para fazer esses tours. Dá sim. Muitas, praticamente 90% das cervejarias aceitam crianças. Por quê? Porque você tem toda uma estrutura para atender as crianças, principalmente aos finais de semana. Que elas têm toda uma área, tem música ao vivo, tem toda uma área com brinquedos, atrações para as crianças. Normalmente todas têm restaurante dentro, mas as cervejarias que não têm restaurante, eles fazem um acordo aos finais de semana. Então, em volta da cervejaria, que são galpões gigantescos, vocês têm vários food trucks, você pode comprar comida, levar lá para tua mesa, enquanto a tua criança está se divertindo. Aí você vai fazer toda a degustação. Obviamente, gente, não se esqueçam, se estiverem dirigindo, não bebam, porque lá as leis são super sérias em relação à bebida e dirigir. Então, pega um Uber ou pega um transfer, alguma coisa e vai tranquilo. Em algumas cidades, algumas não, várias cidades dentro da Flórida, você pega aí Tampa e St. Pete, ele tem aqueles bondinhos que te fazem todo o recorrido, você paga $5 por dia, e você faz todo o recorrido numa boa, sem ter que dirigir, se diverte, ainda passa por diversos pontos turísticos. Continuando nessa linha, e agora ele não quer andar, alguma coisa tá aí. Temos também vinhedos. Quantas pessoas aqui sabiam que existiam tantos vinhedos dentro da Flórida? Acho que poucas pessoas sabem disso. Não sabia. E como vocês podem ver, são vários. Qual é o diferencial? Obviamente, gente, não são vinhos super conhecidos, super famosos, que vão ser recomendados por sommeliers em restaurantes 5 estrelas ou Michelin, enquanto. Mas são um melhor que o outro. Primeiro são vinhedos pequenos, muito bacanas. E qual é o diferencial desses vinhedos? Justamente por eles serem menores, eles não têm um guia que fala pela 10ª vez o mesmo roteiro memorizado. É o próprio dono do vinhedo que faz o tour com você. Então, a interação é muito melhor, é muito mais bacana, meio que personalizado, sabe? São poucas pessoas e é o próprio dono que te fala. Então, de repente, de como flui o papo, do qual curiosidade o passageiro tem, acaba se tornando uma coisa mágica, uma coisa bem legal mesmo. E continuando falando tudo que eu falei no comecinho de Experimente o Outro Lado da Flórida, lembra que eu falei que a gente teria fotos aí para visualizar tudo que eu falei. Primeiro, sobre as tirolesas. Eu sou medrosinha com altura, mas essas eu tive que fazer e realmente é fantástica. Primeiro, porque não é uma tirolesa curta, são tirolesas um pouco mais longas, não é aquelas de 30, 40 segundos, 1 minuto. Elas levam um pouco mais de tempo. Só que você passa por cima de paisagens inacreditáveis, que faz toda a diferença e faz você engolir o medo, sim, como eu. Que eu falei das cavernas e dos springs, e essa última foto na coluna de cima do lado direito é o Devil's Den. Gente, olha que coisa maravilhosa. É o ponto, assim, toda pessoa que mergulha é uma coisa fantástica, linda. E quem não mergulha, só pela paisagem, vale a pena você ir dar um mergulho nesse lugar mágico. Aqui à direita a gente tem um dos parques, que é o Dry Tortugas.
que ele fica na frente de Key West, que a criançada fica enlouquecida, até porque tem um forte e tudo. A última foto são dos Everglades, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre os airboats. E essa hospedagem aqui no meio, essa cabana que vocês estão vendo indígena, ela parece uma coisa simples, ela parece uma coisa pequena, mas não, ela é enorme. Eu brinco, é quase... Travou. Ela travou. Eu acho que ela entrou na caverna, gente. Ela se empolgou. Eu vou falar com ela aqui. Você consegue seguir, Dani? Não, né? Vou falar com ela aqui, peraí. Não, ela tá com a apresentação aberta. Eu achei que dentro da caverna o Wi-Fi funcionasse, o 3G também não tá funcionando lá dentro, é? É informação importante para a gente dar para os passageiros. Não levem o celular para a caverna que não vai pegar a internet. Caiu na água. Deixa eu ver. Gente, mas tá demais, porque a gente não imagina que tem tanta coisa diferente na Flórida, né? Essa é a ideia, né? A gente está acostumado a sempre relacionar a Flórida somente com os parques. E os passageiros estão acostumados a isso, né? Exato. Muitos não dão nem abertura para a gente oferecer, mas eu acho que é muito legal isso, a gente ter esse conhecimento, porque daí quando eles forem na agência ou ligarem, a gente já fala, se nesse seu dia livre, que tal a gente, em vez de colocar só shopping, a gente coloca um passeio diferente, aproveita que o dólar não tá fácil, então vai passear, uma vai coisa, tomar. Meus clientes não sabem nem que a NASA fica ali perto. Ô, louco, sério? Sério, quando você mostra, o cara fala, Não nossa, sabem. posso ir na NASA? Não sabem. Lembrando que Key West temos que mudar isso, né? Key West é parada de cruzeiro, né? Sim. Então, quem faz aqueles mini cruzeiros por Miami, dá uma paradinha ali. É uma parada, acho que de um dia no máximo. Passa o dia em Key West. Passa o dia. Ela já me ligou aqui que caiu a internet dela, ela tá voltando, tá? Tranquilo. Mas é isso, a gente tem conversado muito com os nossos clientes, com as agências, que a maioria costuma fazer viagens de 2 semanas, por exemplo, lotada de parques. Claro, com 1, 2 dias no meio e para algum tipo de descanso, mas a gente consegue fazer um roteiro super legal, mesclando gastronomia, mesclando essa parte de cultura e de natureza que muita gente agora está procurando, né? Aberto, ambientes nos parques. E também tem no parque. Então, fica uma semana, faz 5 dias de parque, sai e depois relaxa, porque as pessoas falam, eu vou descansar, vou pegar um parque. Você volta normalmente muito mais cansado da viagem após uma semana de parque. Com certeza. Ainda mais quando você tem que controlar a criança e ficar... Você volta de férias precisando de férias. Exatamente. Mas vale a pena. Para ficar em casa sem fazer nada, né? Então, essa é a ideia. E eles têm muitos roteiros que contemplam isso. Mesmo praias, se você quiser só relaxar, ela vai falar de algumas praias da outra costa que não são tão conhecidas do nosso público, e são lugares incríveis, paradisíacos, que, claro, o brasileiro tem aquele costume, puxa, eu vou até os Estados Unidos para ir para a praia, eu vou até o... E a gente consegue montar, por exemplo, um dia de passeio, porque tem gente, assim, embora eu sempre insista para os meus passageiros alugar o carro em Orlando, que fica mais prático, tem muitos que não gostam. Então, a gente consegue montar com trânsito passeios ali pela região também, né? De um dia. Sim, a gente consegue. É que a facilidade na Flórida, nos Estados Unidos de uma maneira geral, mas na Flórida, inclusive, de você alugar e conseguir fazer muita coisa rodando de carro, tem estrutura para isso, né? Ou de motorhome, enfim. Então, fica legal você e as conseguir... estradas são muito boas, né? As estradas são muito boas, então... Voltei, gente. Tá de volta. Olha lá, voltou. Emoção, as coisas têm que ser com emoção, né? A Flórida é toda emoção, eu também. A próxima já me dá infarto de vez.
Desculpa, gente. Ó, alguma já falaram coisa- que você foi para, já falaram que você entrou na caverna e que lá não tinha sinal. Então a gente já é dica para os passageiros não levarem Ai, o que celular. inveja. Quem me dera eu estivesse lá. Quem me dera, com certeza. Foi tirar Saudades foto do massas. Manati, caiu na água o celular. Caiu na água, na Sim, selfie. eu quase perdi meu celular com eles mesmo, que eu botei naquelas coisinhas que supostamente são a prova de... Aí vi que Eu estava não tenho encantado, eu fiquei coragem. com medo, eu falei, nani. Não, né? Gente, vamos dar continuidade, esperando, desculpem mais uma vez por ter Fica tido esse tranquila que inconveniente de acontece. conexão. Engraçado que minha... Não, que restart o quê, Fia? Sai daí. Bom, a gente parou nesse aqui, né? Isso. O que mais a gente pode fazer? Voltando ao que eu estava falando lá das hospedagens, gente, tem... Quando eu falo que tem hospedagens de todos os tipos, acreditem em mim, você tem desde o B&B mais baratinho até o hotel super luxuoso e aquele hotel boutique super exclusivo só com 3 suítes dentro do complexo. Só que além disso, tem aquelas pessoas que gostam dessa coisa mais aventureira, daquela coisa mais emoção, mais cheia de adrenalina. E a Flórida também tem. Então, para quem quer ter uma experiência diferente, desde as corridas, os quadriciclos, voo duplo, pescaria, que é um nicho que tem crescido muito, tem muito brasileiro indo pescar na Flórida. Por quê? Porque ele tem todo tipo de pescaria. Então, numa viagem só, ele consegue fazer pesca de água doce, pesca nos Everglades, pesca em alto mar e, principalmente, a pesca do Merlin, que é uma coisa super famosa dentro, principalmente da região de Miami, que é o sonho de todo pescador. Eu deixei para falar dos passeios de airboats por último, porque essa sim eu tenho que falar com vocês. Todos nós, e confessemos que é verdade, temos um preconceito em relação a airboat. Todos acham que é um passeio. Qual é a graça de andar num barco barulhento com uma hélice gigante atrás de mim, no meio de um pântano? É ou não é? Falem a verdade. Posso fazer um Eu comentário de confesso que eu experiência? tinha preconceito, mas depois que eu fiz, eu adorei. Posso fazer um comentário de experiência própria? Deve, por favor. Eu acho que eu fui num barco da terceira idade, que se o cara passou de 5 por hora naquele barco, foi demais. Eu vou te explicar o porquê. Você tem 2 tipos de passeios de airboat, e isso é importante vocês avisarem o passageiro qual é o tipo que ele quer. Você tem o super tranquilão, que é lá de que foi eu fui no primeiro que eu fui nesse. Eu juro por Deus, gente. Parece impressionante, mas eu quase dormi. Entrei em alfa. Exatamente, foi isso que eu passei. Exato. A minha filha olhava pra mim e falava assim, vamos jogar baralho? Tem uns que são, mas propositalmente, tem alguns que tem essa linha de mais light, mais devagar, porque tem gente que tem família, ou tem gente de terceira idade, ou tem gente que realmente tem medo e não quer correr esse risco. E você tem o Alternativa 2, cheio de adrenalina, que você sai dando cavalo de pau para tudo que é lado. Então você tem... Dá medo. Não dá medo não, vai. No começo no começo eu achei que... Eu falei, nossa, a gente vai cair, aí... Gente, mas se cair não machuca, cai na água, então não tem problema. A não ser que tenha algum jacarezinho pronto lá pra te comer. É uma coisa básica do jacaré, né? Mas tudo bem. Eu acho que mas é uma experiência você saber qual passeio é qual. Porque quando a primeira vez que eu fui, eu nem tinha agência nem nada. Foi a nossa primeira visita em Miami. A gente foi lá pra Everglades. Eu acabei passando nesse lugar e eu fiquei passeando no barquinho da terceira idade lá, né? Eu esperava emoção e não teve. Então, assim, acho que é difícil a gente saber qual é qual, tem que conhecer para saber qual que é qual, né? Mas é bom vocês darem essas dicas. Eu não sabia que tinha 2 tipos, para mim era só Tem aventura. 2 tipos. Então é bom vocês se informarem com o passageiro, porque também pode acontecer de vocês venderem um passeio ser o oposto do que ele quer. Então é muito importante saber que tipo de emoção ele quer. Se ele quer... E eu que eu tava falando, gente, quando eu fui, eu falava, gente, eu tinha que fazer, porque era meu trabalho, conhecer tudo da Flórida. E eu já assim... Literalmente, perder meu dia fazendo isso, perder 1 hora do meu dia, tanta coisa para eu ver. Eu fiquei apaixonada, não vou mentir. O primeiro que eu fiz foi esse mais tranquilo. Primeiro que você entra, quando liga aquela hélice, começa aquele barulho, eu falo, bom, daqui eu vou sair com dor de cabeça. Mas eu não sei o que acontece, quem fez vai me dar razão. Depois de 5 minutos, eu não sei se o cérebro assimila o que acontece, mas você... não chama mais atenção. Não, se anula aquele barulho. E aí você tem, principalmente quando você tá no tranquilão, o pântano parece um espelho, e aí se mistura com o céu. Essa imagem é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Eu tenho fotos pessoais no meu arquivo, se vocês depois quiserem, eu compartilho com o pessoal da HTL Espaço para vocês.
que literalmente parece que você está flutuando, porque o céu, com aquela espelho do lago, parece que você está flutuando. Gente, é inexplicável. Só quem viveu sabe como é inacreditável. Então, uma dica aqui, não esqueçam de recomendar para o passageiro. Às vezes a gente comete um gravíssimo erro de falar, não tem o perfil do meu passageiro. A gente acha que a gente conhece o passageiro e a gente deixa de oferecer coisas porque a gente não gosta ou porque acha que eles não vão gostar. Só que são esses mesmos passageiros que chegam lá, vai no Tour Dex do hotel e compram todos esses passeios e vocês deixam de ganhar o dinheiro. Ou, mesmo que ele não compre a primeira vez... compra no quiosque, no outlet. Exatamente. Então, às vezes, mesmo que ele não compre com vocês, a obrigação de vocês é oferecer sim. Se ele chegar lá e tiver vontade de fazer, ele vai lembrar na hora de vocês e vai falar, poxa, ela me ofereceu isso, eu não quis, eu poderia ter pago no parcelamento total do pacote, eu poderia ter feito isso, agora eu vou ter que pagar aqui cash, em dólar, no cartão. Então, de novo, é isso que fideliza o cliente. Vocês, não importa, e não acham que vocês conhecem o cliente, porque vocês não conhecem. A gente se engana muito, a gente prejulga muito o perfil do cliente e eu já tive grandes surpresas com isso. Então, não tenham medo de oferecer, por mais absurdo que possa parecer, pode ser esse absurdo que conquiste ele, que ele queira fazer, tá bom? E aí, falamos um pouquinho do que, quando eu entrei aqui, que vocês estavam falando sobre Fly and Drive. Dentro da Flórida, são 14 aeroportos internacionais, só que os 4 principais para chegadas dos brasileiros são Miami, Orlando, Fort Lauderdale e Tampa. E o que eu sempre falo, as distâncias na Flórida são muito curtas. Eu acho que quem viajou para a Flórida sabe que é, como já estavam falando, extremamente seguro mesmo, super bem sinalizado. Hoje em dia, com o Waze, com todos os GPS em português, fica muito fácil dirigir dentro do estado da Flórida. E, inclusive, a Visit Florida está desenvolvendo dentro do site novos roteiros, sugestões de roteiros para vocês poderem dar para o passageiro ou HTL, se quiser desenvolver, eu tô nessa, hein? Tô junto. Então, não se esqueçam... Fica a dica. Fica a dica. Mas o bacana disso tudo é que você tem, o que eu sempre recomendo para todo mundo que me pergunta sobre os road trips, todos esses roteiros são sugestões dentro das highways principais, mas o mais bacana da Flórida é você ir pelas vicinais, não as estradas principais, é vocês se aventurarem, porque é justamente nessas vicinais que vocês vão achar aquela cidadezinha que vai fazer a diferença na viagem de vocês. E uma coisa bacana é que, sabe aquelas cidades de seriados, que eu falo, eu ficava louca, porque eu sou viciadinha em seriados. Aquela cidadezinha de seriados você vai se sentir dentro, porque parecem exatamente igual. E muitos seriados, inclusive, e muitos filmes foram feitos na Flórida. Então, falem para o passageiro não ter medo de entrar pelas vicinais, são todas super seguras, vocês vão conhecer muita coisa nova. De novo, dentro do nosso site visitflorida.com, a HTL está com uma relação de vários links que depois vão compartilhar com vocês. E aqui dentro do item Fly and Drive, você já tem algumas rotas pré-feitas ou pré-sugestões, digamos. Então, desde indo para uma costa para outra, esqueci de mencionar as distâncias, que a gente estava falando de distâncias. Do norte da Flórida até o sul da Flórida, são 8 horas e meia, 9 no máximo. E de costa leste a costa oeste, dos extremos mais longos, são 5 horas, mais 4 horas e meia. Mas você pode ir, por exemplo, de Miami para Praia da Escola, que é de uma costa a outra, é 1 hora e 50. O que eu sempre brinco, gente, agora nem tanto, mas em tempos normais, é uma sexta-feira, véspera de feriado, marginal de chuva. Que você não sai do lugar. Então, as distâncias são curtas, fáceis de fazer e vale muito a pena. Então, recomendo realmente essa exploração e acho que durante esse período que a gente está passando, logo que a gente retornar, é um meio seguro. Todas as locadoras de carros estão dentro de uma coisa de higienização segura. Então, as pessoas se locomovem sozinhas, ficam mais tranquilas, sabendo que elas mesmas higienizaram, que está tudo ok com o carro. Então, fica mais uma dica. E dentro do que é Fly and Drive, para quem está de motorhome, você tem aqui todas as dicas de onde estacionar o motorhome, mas não só os motorhomes, mas também onde você pode parar no carro e os lugares que tem para você fazer camping. Apesar de parecer estranho, tem muita gente fazendo camping hoje em dia como uma aventura. Isso dentro dos parques
é uma coisa extremamente segura, que eu recomendo fazer sim. Eu pessoalmente gosto muito de acampar, mas aquele camp que você sabe que você tem um banheirinho lá do lado, não sou tão rainha do mato, não. Eu prefiro, eu gosto de acampar, da experiência, mas eu quero um chuveiro quente, eu quero um banheiro. Então você tem toda essa estrutura para quem gosta de acampar, para quem quer um mix dos dois mundos, né? E o que mais que tem na Flórida? Essa foto eu achei espetacular, que o Kennedy Space Center, que vocês sabem que é uma outra coisa que se tem muito preconceito, principalmente por parte das mulheres. Os meninos geralmente amam, porque tem tudo a ver com tecnologia, foguete, etc. E as mulheres acham que é melhor estar... Não, tudo bem que é melhor estar no Outlet fazendo compras, mas também é uma experiência incrível. Eu amei, é uma coisa que vale muito a pena, porque você faz toda a história da nossa humanidade, tem muitas coisas interativas. Você tem um almoço com o astronauta que tem, para quem não fala inglês, você tem o tradutor automático, e é uma experiência que realmente vale a pena, um passeio que dá para se fazer num dia só, você guarda esse dia para fazer, porque vale muito a pena. Uma dica que eu costumo fazer, que a gente costuma fazer lá na agência, no dia que a gente, é para agradar os meninos principalmente, no dia que a gente disponibiliza para eles irem para a NASA, a gente coloca a locação de um carro desses esportivos que só consegue dirigir para ter a oportunidade, a experiência de alugar um carro diferente por lá. Nossa, eles ficam malucos. Daí passam, você pode colocar a visita do dia todo com o almoço, né? Meio-dia, na verdade, mas que tem um almoço. Eles ficam malucos com a possibilidade de dirigir um carrão. Então, aí, às vezes não quer ficar o período todo com esse carro diferente, mas pelo menos nesse dia coloca uma diária, fica bem legal. Os meninos gostam bastante. Boa dica essa. Eu também indico essa mesma dica que você deu para o pessoal que quer fazer Key West. Gente, super recomendado você sair de Miami para passar o dia em Key West, você fazendo um carro conversível. Se deu luxo, é uma experiência única. É muito legal. Muito mesmo. E dentro dos hotéis, de novo, dentro do nosso site visitflorida.com, você tem dicas de todo tipo de acomodação que tem dentro da Flórida. Então, se você sabe que o passageiro está procurando hotéis históricos, ou ele quer all-inclusive, ou ele está viajando com o pet dele, ele quer um pet friendly, ou ele quer alugar uma vila inteira, porque vai ser um casamento, então indo 5 famílias juntas. Enfim, dica, aqui, gente, não é Airbnb, tá? Vamos deixar claro isso, que muita gente questionou. Essas não são casas, é que tô tentando mudar isso na cabeça deles, para eles mudarem esse palavreado dentro do site, né? Mas eles consideram Airbnb todas as casas que tem em Kissimmee, Celebration, então todas as casas de aluguéis. Mas não é Airbnb, tá? Só fica a dica aí. Depois a Flórida está promocionando Airbnb. Não, gente, eles chamam de Airbnb, mas não é Airbnb, tá? São aqueles condomínios de casas de aluguel. E vocês, claro, já têm os próprios fornecedores, a HTL tem os que eles dão segurança 100%, então a gente recomenda usar sempre os que a HTL já trabalha, tá? Então, dentro aqui você consegue ter uma ideia. Por que é bom isso? Primeiro que você consegue filtrar e às vezes até sugerir uma cidade nova, porque na hora que você entra, bom, suponhamos que ele quer um hotel histórico. Ele está numa pegada de uma viagem cultural, ele quer uma coisa diferente. Então, você clicando em histórico, ele vai te dar todas as cidades e todos os hotéis históricos que existem dentro da Flórida. Com isso, você até consegue sugerir novas cidades que estão no percurso dele, consegue sugerir novas alternativas, e isso ajuda muito. E o mais importante, na hora de você pedir a cotação para a HTL, você já tem uma ideia. Isso é legal porque, primeiro, evita aquele vai e volta de cotação. Você pede uma coisa, aí você manda para o passageiro, mas não é bem isso que eu quero, e vai de novo, mas não é isso que eu quero, que a gente sabe que o passageiro faz muito isso, né, gente? Então, para evitar e aí é onde você perde o passageiro, porque assim como ele está pedindo para você, está pedindo para mais 30. Então, gente, tenham essa importância de conseguir filtrar o máximo de informação que vocês tiverem. E com todas as ferramentas do que se refere à Flórida, vocês conseguem já pedir a cotação com o mais próximo de tudo que o passageiro quer realmente. De tipo de acomodação. Né? Exatamente. Então, evita um vai e vem desnecessário. Então, de novo, a nossa ferramenta do visitflorida.com. Além de tudo isso,
obviamente, não posso deixar de falar das nossas principais atrações. Miami e Orlando são as princesas do nosso estado, vão ser sempre. É o destino número 1 do brasileiro, obviamente, ir para a Disney, para a Universal, para o SeaWorld, para o Kennedy, para o Busch Gardens, mas também não deixem de lembrar que existe o Legoland, que tem outros parques, que tem parques dentro de cidades não tão conhecidas, e também temos essa parte cultural que eu estava falando anteriormente. Então, desde o Sarasota Museum, o Dalí, que é o maior acervo de Dalí fora da Espanha. Só visita no museu já é incrível, porque a construção é fantástica, é lindo de morrer, pelo menos na minha opinião. Tem museu na área aberta em Miami, Wynwood, enfim, parte cultural, você tem, cada região da Flórida você tem uma atração cultural completamente diferente. E lógico que eu não posso deixar de fora o tema compras, né? Loucura de todos nós. Impossível. Não tem como, por um lado tá bom que não tá viajando tanto, o cartão de crédito agradece, o banco também. Então, tá dando tempo de botar as contas em dia para chegar assim que viajar, poder gastar tudo de novo. Vamos ver o lado bom da coisa. Tem, sempre. A gente sabe que não tem como ir para a Flórida e a gente não passar, nem que seja para 1 ou 2 lojinhas para fazer uma compra básica. Mas aqui eu gosto, além, claro, dos tradicionais outlets que a gente já conhece, eu gosto sempre de dar uma dica. De vocês recomendarem aos passageiros também os pontos não tão famosos. Ou seja, os outlets direcionados para o mercado interno, para o próprio americano. E muitos desses outlets menores, eles têm as mesmas lojas. Qual é a vantagem? A vantagem é que as peças são diferentes, às vezes os preços são menores, e você não está naquela muvuca, aquela coisa de você entrar, tá lotadésimo, você não consegue, você quer aquele modelo, já acabou, porque foi uma promoção que eles fizeram. Então, super recomendo que vocês passem essa informação ao cliente. E também tem aqueles shoppings menores, aqueles shoppings abertos, que você consegue achar muita coisa bacana, diferente. O John Pass Village, por exemplo, que fica aí na região de St. Pete, de Clearwater, tudo. Você tem coisas incríveis, artesanatos. Eu comprei muita coisa para decoração de casa lá, com preço assim absurdo e peças incríveis. Então, vale a pena vocês darem essa sugestão, não só ficar limitado aos outlets tradicionais. E como explorar a Flórida? De novo, dentro do site, visiteflorida.com/português, ele não está completo, mas ele está muito conteúdo, mas você tem a versão visiteflorida.com, que você tem absolutamente tudo. A gente está num processo de tradução um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas dentro da parte em português, você já tem um super resumo aqui de tudo. Então, que atrações, que tipo de aventura, se você está procurando arte ou cultura, onde tem música e destilarias, onde tem compras, onde tem como fazer o download de guias de viagens da Flórida, lugares para ficar, enfim, um mundo de informações que você pode estar com o teu passageiro na linha, e à medida que você está falando com ele, você vai clicando e você vai sugerindo coisas. Ou seja, uma coisa, a gente sabe que vocês tem que ter um conhecimento gigantesco e não dá para lembrar de absolutamente tudo, de todos os destinos de todo mundo. Mas essa ferramenta está aí justamente para facilitar esse dia a dia de vocês. E uma vez que vocês pegam a manha de como funciona, isso vira uma ferramenta que só acrescenta para vocês, sem dúvida nenhuma. Esse seria o primeiro. Já no visiteflorida.com, isso ajuda muito. Esse mapa que vocês estão vendo aqui, ele é um mapa interativo. Então, se você vai estar na região central, que é onde está Orlando, por exemplo, e aí você quer pesquisar o que tem próximo, você clicando com o mouse nessa área, ele já te dá quais são as cidades que estão próximas. Então, lugares para ir, você consegue filtrar aqui. Vocês estão vendo essa parte aqui de cima, em rosa, no cabeçalho? Vai vendo todos os tópicos. Você consegue puxar por destinos, por região, e aí também você consegue ver coisas para fazer. Então, aqui, o que você está procurando? Atrações, a parte de barcos, comida e bebida, pescarias, golfe, vida noturna, romance, tours, tudo que você precisa para ter informação. É muito prático, né? É muito prático. Ele é muito interativo. Ele é muito interativo. As informações é pequeno. É o que eu falo. No começo, você pode até achar meio complicado, mas vocês viram que está tudo em abas separadinhas. Então, praias, lugares para ir, coisas para fazer, promoções que estão acontecendo, tipo festivais que estão acontecendo, o que vai acontecer. Algumas coisas específicas, como onde tem
toda a parte para pessoas com problema de acessibilidade, seja cadeira de rodas ou pessoas de terceira idade que têm um problema de locomoção. Você tem um link aqui de acessibilidade travel, de aventura, tudo que você precisa, você já consegue filtrar. E também você tem toda a parte de serviços para o visitante. Outra dica que eu dou para vocês é no celular, tem tanto para o iOS como para o Android, vocês têm deixa eu pegar aqui para vocês verem, vai ficar, abrir. Vocês têm, é lógico, né, que a pessoa aqui em coordenação motora zero, aí. Vocês têm aqui o Visit Florida, um quadradinho pink com o logo do Visit Florida. Gente, recomendem aos passageiros fazerem o download, recomendo vocês a fazerem esse download, porque vale muito a pena, ele te dá absolutamente tudo. E o mais bacana, se a pessoa tá na Flórida, ele quer comer sei lá, eu quero comer comida cubana hoje, ele entra no aplicativo, ele clica o que ele está procurando, ele te dá todas as alternativas e a distância da onde você está desse lugar. Ou seja, é uma ferramenta que quando você está viajando ajuda muito, e quando você não está viajando, se tiver, sei lá, em alguma fila qualquer, ou se tiver meio à toa, acabou o sinal da Netflix não está funcionando, entra e fuça. Você vai descobrir muita coisa bacana. Então, você consegue filtrar por tópico, você consegue botar um clique lá no geral, ele vai te dar tudo que está num raio de até 5.000 milhas, ou seja, praticamente a distância daqui está lá, do que tem dentro da Flórida. E essa dica é super bacana. De novo, gente, é uma ferramenta que a partir do momento que você se acostuma a usar, vira o queridinho, porque te ajuda muito. Grandes eventos, obviamente, a gente sabe, Florida Cup, NBA, o Miami Open, NFL, tudo que vocês possam querer, que também virou as maratonas, que não está incluso aqui, mas que também são coisas muito importantes dentro da Flórida. Obviamente, agora a gente está num stop, a gente não tem as datas dos próximos, principalmente porque a gente está esperando a reabertura total, então os grandes eventos, como o Gasparídio, as paradas, gays e tudo, estão em suspenso por serem aglomerações. E para quem quiser ganhar, deixa eu até pegar aqui. Quem quer ganhar presente aí? Quero saber. Eu quero. Tenho que participar, gente, não é justo. Tem que participar. Aqui, opa. O que vocês acham? Nossa, verdade que é uma viagem? Calma, que eu não tô com esse poder todo ainda, não. Desculpa essa unha mal feita, né, da descascada, mas ok, vou tentar focar. O Power Bank de 12.000 mAh, de 12.000 amperes, ele dá 3, 4 cargas no celular. Muito mas bom. O nosso super queridinho, nosso difusor, olha que coisa mais fofa. Ele é pequenininho, então dá para botar na cabeceira da cama, dá para botar em cima da mesa do escritório e outros mimos mais. Para ganhar, Dani, vocês vão centralizar com vocês isso, o envio dos certificados, e depois vocês passam, como vocês fizeram a primeira vez? Isso. Pode ser por nós, sem problemas. Então, coloquem aí no chat, Dani, ou alguém vai colocar o e-mail para onde vocês têm que enviar o certificado. Peraí, meu certificado já está na mão aqui, ó. Gosto assim, quando as pessoas já fazem. Então, você manda o teu nome com cópia do teu certificado para eles. Você nem vem com esse papo. Quem já fez, concorre também. Quem já fez, concorre sim. Aguardem que em breve, deixa passar essas loucuras todas, a gente vai criar uma promoção aí fantástica, com módulos novos, com conteúdo novo, mas legal. Tá tudo meio que em suspenso, e aí sim vai ser de arrasar os brindes. Por enquanto... Avisa a gente que a gente passa a informação para os agentes. Mas com certeza, aí vai ser uma campanha nacional mega blaster, master demais. Oba, adoro, assim que eu gosto. Rafaela, posso fazer uma perguntinha? Deve. Tem uma coisa que o cliente brasileiro perde muito. Cupom de desconto. Não. Vocês que têm acesso às empresas, vocês não conseguem, tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o pessoal do Simon Shopping gera cupom de desconto pra gente, o pessoal do Lake Buena Vista gera pra gente. Vocês não conseguem, por exemplo, pegar dos restaurantes, as coisas menores que vocês conhecem pra poder... Porque assim, a gente não tem a força de chegar neles e nem conhece todos. Bom, aí o que eu posso te falar é o seguinte, é legal. Dentro do nosso site, lembra que eu te falei que tem um ícone chamado Deals? Aí você tem várias dicas. Nós, como Estado, a gente não pode intermediar essa troca de cupons. Por quê? Porque aí parece que a gente está preferenciando uns ou outros. Então,
como o Visit Florida é 100% governamental, a gente não pode determinadas coisas. Mas o que eu sim posso fazer é compartilhar com você os contatos dos CVBs e eles sim podem te dar a dica de quais restaurantes têm cupons, ou vocês mesmos entrando e fuçando no site das cidades, muitos deles têm ícones lá com promoção. Legal. Eu, como Estado, não consigo, a gente não consegue fornecer isso, porque realmente o Estado é gigantesco e a gente se abre para um, tem que abrir para absolutamente todos. E todo mundo vai achar que é preferência de um, preferência de outro. Exatamente, isso já acontece sem a gente fazer, imagina se a gente fizer. Aí eu tô lascado de vez, aí perco o emprego, aí vou pedir pra você. Não, tranquilo. Mas, enfim, qual é o processo? Ele já tem o certificado, ele vai mandar o certificado, quem já fez, muito obrigada. Espero que você, quem fez, tenha gostado. Vocês viram que tem um conteúdo muito bacana, interativo, um conteúdo. E depois, não sei se quem já fez, vocês sabem que vocês têm ferramentas dentro desse site. Uma vez que vocês concluem, vocês têm fotos, imagens, vídeos que vocês podem compartilhar com o passageiro de vocês. Vocês têm partes das apresentações que constam do treinamento que vocês podem compartilhar. Vocês têm alguns benefícios que são muito bacanas, que vocês podem utilizar essa interatividade com o próprio passageiro de vocês. Então, vamos lá. visitfloridatravelpro.com. Aí, quando vocês entram, o treinamento é totalmente em português. Uma dica, façam pelo Google Chrome, não façam pelo Explorer, porque trava e dá erro. Então, fica a dica aí, façam pelo Chrome, tá? A gente já teve alguns problemas com isso, então já fica a dica aí. Vão os brindes, que eu vou entregar tudo para a HTL e ter que levar logo na semana que vem, se Deus quiser, porque senão o Dani me come o fígado, porque eu já estou devendo 2 kits para eles. E eu já vou deixar... A gente está com quantas pessoas agora? 54? Eu vou deixar 2 kits, hein? Boa. Então, 2 pessoas vão ser sorteadas. Eu acho que deixar 54 kits. Ah, sim, tô podendo, viu? Deixa eu falar isso. Eu acho que, como eu sou a IP que estou à frente de tudo, eu acho que um tinha que ser para mim. Já começaram a chantagem, gente. Vocês estão vendo, né? Já começaram. Eu acho justo. Pela oportunidade criada pela HTL, vamos sortear 3 kits. Muito bem. Devia entregar o kit para quem já mostra o certificado. Aí quem mostrar o certificado ganha esse kit e sai do outro sorteio, entendeu? Não vem não, Igor, não vem não. Olha lá, outro querendo boicotar a gente aqui. Todo mundo tem. Eu gosto assim. Que delícia. Obrigada, gente. Obrigada pelo... Que legal. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Qualquer crítica que tiveram, qualquer sugestões que vocês tiverem, passem para a gente. É uma ferramenta que a gente cria para vocês, agentes. Então, tudo que a gente puder melhorar, a gente está super aberto para escutar sugestões, críticas, elogios também. Depois passa seu e-mail para a gente. Vocês vão estar aqui no final. Então, façam o treinamento. Esse vídeo, infelizmente, não dá para passar, porque no Zoom trava. Tours virtuais. A gente está aproveitando essa pandemia para fazer. Então, você tem muita coisa para você visitar online. Então, quem quiser, tá gravado, mas quem quiser tirar um print dessa tela, você tem tour do Dali, você tem tour do Flagler Museum, do Biscaya, alguns tours virtuais fornecidos por Orlando, alguns 360 da Disney e alguns parques, como o que a gente falou do Dry Tortugas, que muita gente acaba indo de barco, passando o dia lá, porque realmente é incrível. Então, fica uma dica aí para vocês aproveitarem isso também. Tá aqui, telefone desativado no momento, mas tudo que vocês me passarem por e-mail, eu estou à disposição. Ou qualquer coisa mais direta que o pessoal da IHTL não consiga responder para vocês, vocês podem falar com o Dani, que ele vai me passar o WhatsApp. Eu estou super à disposição de todos vocês. É um prazer poder atender e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Esse telefone era para estar funcionando, mas eu não sei porque tem dias que funciona, tem dias que não, tem dias que direciona para o meu celular, tem dias que não. A gente sabe que a tecnologia aqui no Brasil não é 100%, então esse é um telefone que sempre foi do Visit Florida, mas tem gerado, várias vezes não entra no meu celular, não toca, mas estou à disposição de vocês. Vai no e-mail que é mais garantido, né? E-mail não tem como. E-mail, pode ser que eu demore de um dia para o outro para responder, mas eu respondo, juro para vocês. Senão vocês puxam minha orelha, reclamam com o Dani me liga e me dá bronca também. Mas, gente, é super acessível, gente. Ela é ótima, então qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade. E nós estamos também à disposição.
EHTL está sempre pronta para atendê-los. Se vocês quiserem também alguma dúvida, mandar no internacional@ehtl.com.br. A gente está à disposição para ajudar no que for preciso, tá bom? Maravilha. Obrigada mais uma vez, gente. Essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre Flórida, achei super, super importante esse treinamento. Eu que agradeço, eu queria agradecer toda a equipe HTL, essa parceria incrível que a gente tem criado com o Visit Florida e HTL. A gente está super à disposição. Obrigada a todos os agentes aqui presentes pelo tempo, pela disponibilidade. E contem comigo para o que vocês precisarem de verdade. Estou torcendo aí para vocês fazerem o curso. É rapidinho, 1h30 vocês fazem, vai fazendo por módulo, como vocês acharem melhor. E depois o Dani vai compartilhar a lista que ele recebeu de todo mundo e a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Eu estou torcendo para essa fronteira abrir. Nem me fala, isso, todos nós. Todos nós. Alguma pergunta? Desculpa, eu estou me despedindo aqui, mas nem sei se você tem alguma pergunta adicional. Eu acho que aqui no chat não tinha. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver. Acho que aqui no chat não tinha nenhuma. Joane, você falou que você não acha o certificado. Se você entrar no site novamente com seus dados, acho que você consegue puxar. Ou você passa teu nome e nome completo e agência como tiver no cadastro, que eu tento puxar aqui pelo cadastro pelo teu nome, tá? Porque eu tenho acesso a todos que fizeram. Então, a gente sempre pede que a EHTL compartilhe com a gente a lista, porque a gente vê realmente quem finaliza, ou porque muita gente se inscreve, mas não finaliza. Então, tem que finalizar, gente. E aí eu consigo ver o teu nome, Joane. Então, passa depois para mim por e-mail, ou passa por e-mail para o Daniel, para qualquer pessoal do equipe da Ana, posso pegar com você, concentrar em você, você me manda a lista? Pode te manda. Sim. Eu vou colocar aqui no chat meu e-mail, pessoal, e aí vocês me mandem os certificados e eu passo para eles, tá bom? Perfeito, gente. Então, concentra na Ana Paula, e aí, só posso desejar boa sorte a todos. Mais alguma perguntinha? Nada. Tá todo mundo craque para vender Flórida, então. Olha, eu quero só ver. Não tem desculpa, então, hein, gente? Não tem desculpa. Eu vou cobrar, hein? Vou fazer a pergunta do milhão. Vou fazer a pergunta do milhão, então. Quando abre? Quando abre. Essa? Hashtag eu já sabia. Essa pergunta. Viu que eu sou, né, vidente. Gente, para vocês entenderem, é uma dinâmica que estamos todos muito esperançosos. Isso é a Rafaela falando, não com o Visit Florida, mas a Rafaela, como eu estava comentando com o pessoal aqui antes da gente começar. É uma incógnita, a gente sabe que depende única e exclusivamente do Trump, e a gente vê como um passo positivo todos os outros aeroportos já estarem abertos. Isso é um bom começo, mas, de novo, o brasileiro não está impedido de entrar, só não podem entrar voos diretos do Brasil para lá. Se vocês tiverem um passageiro que tenha din-din, ele pode ficar, ele não pode entrar do Brasil nos Estados Unidos, mas se ele estiver em qualquer outro lugar que já esteja aberto, como Cancún, por exemplo, ou México, se ele estiver no México, ou se ele estiver em qualquer outro país, se ele estiver um país que esteja aberto para os Estados Unidos, o que eles exigem é que ele fique os 14 dias fora do Brasil, em outro lugar, e depois pode entrar no Brasil, nos Estados Unidos, sim. Então, não é que o brasileiro está vedado, o que estão vedados são os voos diretos do Brasil para lá. Então, como eu estava falando, estamos todos com uma grande esperança que tudo isso seja resolvido o antes possível, de preferência antes das eleições do Trump, que seja um gatilho que ele use para ganhar votos ou o que for, mas que a gente realmente está torcendo. A gente viu que com esse zoom que deu essa notícia mal explicada na semana passada, a gente teve uma corrida dos passageiros procurando gente querendo viajar, ou seja, a gente sabe que assim que abrir as porteiras vão sair com tudo, porque o pessoal está querendo viajar sim. Então, acho que é o momento a tentar explicar. A gente tem companhias aéreas aí que estão remarcando até 3 vezes sem multa. Tem a oportunidade de comprar pacote barato e com gente de confiança, né? Que é o mais importante. Então, a gente sabe que a HTL é uma parceira que a gente confia 100% e recomendo vocês realmente que sugiram isso para o passageiro. Claro que a gente sabe que é novembro, capaz de abrir sim, mas vai estar ainda meio inseguro. Então, a partir de dezembro, vocês já podem comprar os pacotes. Peguem companhias aéreas que remarquem sem custo, que sejam confiáveis e pronto. Eu acho que todos estamos
Eu sei que ela não vai me colocar um furado. Eu só vi Não, estamos ansiosos, sim, claro. A gente tem que fazer isso com segurança. A gente até há um mês teve um treinamento sobre os países abertos, as fronteiras, como se certificar e tal. Então, acho que é legal a gente ter essa segurança, saber que é possível, mas respeitando essas regras. Mas eu acho que logo a gente vai estar com as fronteiras abertas e... Eu acredito, eu estou muito positiva. Bom, eu sou uma pessoa positiva, né? Eu estou falando desde março que eu estou falando que abril, abria. Mas, enfim, eu continuo acreditando. Eu acho que agora é o momento, eu acho que se estabelecer e se controlar e se manter, todos os hotéis estão seguindo os padrões de segurança, estão com Safe Seal. Acho que a HTL, melhor do que ninguém, tem essa listagem de todos os hotéis com abertura garantida. Terça-feira, o Dani vai estar presente no nosso comunicado entre os operadores para poderem estar preparados para passar essa comunicação para vocês, qual o processo de abertura dos hotéis, como estão os hotéis, o que os hotéis estão fazendo com esse objetivo. Em breve, como eu já falei, a Flórida está num processo de na terceira fase de reabertura, muita coisa aberta, muitos restaurantes, muitos hotéis já, e muita coisa acontecendo dentro da Flórida, mas aguardando. Então, não sei quando, mas em breve. Vamos estar juntos, vamos voar para a Flórida que vocês precisarem Enquanto não abre, a gente vai se estudar, vamos fazer o curso. Dani, a gente precisa colocar um prazo para eles me enviarem o certificado. Quanto tempo 10 dias. Rafa? 10 dias é um tempo bom? Vamos dar 10 dias, só semana que vem, pronto. Até o final da semana que vem. Vou colocar, deixa eu olhar aqui. Sexta que vem? Até o final de semana, até domingo, dia 4 de outubro, me mandem os certificados. Daí, na segunda-feira, eu já passo tudo pro Dani e a gente faz o sorteio. Combinado? Combinadíssimo. Então, entrem lá no site, façam direitinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, chama a gente ajuda vocês. E vamos participar desse sorteio aí, já começar ganhando coisas. Ótimo. Além de muito conhecimento, né? É isso, sempre. Muito obrigado, viu, gente? Gente, muitíssimo obrigada. Gente. Fiquem com Deus. Obrigada, gratidão mais uma vez. Boas vendas a todos. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.